Tubarão nada com tubarão, sardinha nada com sardinha. Tente nunca ser a pessoa mais inteligente da sala. E se você for, eu sugiro que você convide pessoas mais inteligentes. Ou encontre uma nova sala. Michael Dell, bilionário que inventou uma das maiores empresas de computador do planeta enquanto ainda era estudante universitário. O que é um tubarão? Antes de responder a esta pergunta, vale recorrer ao famoso caso do juiz americano Potter Stewart, que afirmou: talvez eu nunca seja capaz de descrever o que é pornografia de maneira inteligível, mas eu sei o que é pornografia quando vejo. Talvez nem mesmo Jorge Paulo Lemann, o homem mais rico da América do Sul, saiba definir exatamente o que é um tubarão, mas ele entende a importância de ser e estar entre tubarões. Lemann não faz nenhum empreendimento sem seus dois sócios tubarões bilionários, Carlos Alberto Sicupira e Marcel Herman Teles. Lemann conheceu Beto Sicupira enquanto os dois surfavam nas praias do Rio de Janeiro e trabalhou com Marcel Teles no Banco Garantia, onde Marcel começou como liquidante, uma espécie de office boy que levava papéis negociados pelo banco para os clientes. Os três tubarões tornaram-se sócios e hoje formam um trio de mosqueteiros bilionários que fazem todos os empreendimentos juntos e já são donos do Burger King, Budweiser, e Ketchup e muitas outras marcas presentes no seu cotidiano. Parece que Marcel Teles ouviu o seguinte discurso antes de aceitar trabalhar como liquidante no Banco Garantia: não importa o que você faz na vida, a sua capacidade para ter sucesso será em grande parte dependente da sua capacidade de trabalhar com pessoas. De fato, já foi dito muitas vezes que o que você faz é menos importante do que com quem você faz isso, que as pessoas com as quais você se rodeia, se um cônjuge, ou amigos, ou colegas de trabalho, acabaram por ser o principal fator determinante do curso que sua vida vai tomar. Portanto, não basta concentrar-se nas descrições de cargo, ou no nome e na marca da organização da qual você faz parte. Concentre-se também em para quem e com quem você vai trabalhar. Contudo, estas sábias palavras foram ditas na Universidade George Mason, em 2009, por Steve Casey, bilionário norte-americano que fundou a American Online, AOL, e hoje dedica grande parte do seu tempo na otimização de uma ferramenta online para fazer com que ações filantrópicas sejam mais eficientes e eficazes. Como encontrar tubarões? Muitos bilionários buscam contatos com experts das áreas de seu interesse pessoal ou relacionado aos seus negócios. Por exemplo, Edson Bueno se aproximou do guru Peter Drucker, um dos pais da gestão por objetivos e autor da frase: os líderes que trabalham da forma mais eficaz nunca dizem eu. Isso não é porque eles treinaram para não dizer eu. Eles não pensam eu, eles pensam nós, eles pensam equipe. Eles entendem que o seu trabalho é fazer a equipe funcionar. Eles aceitam a responsabilidade e não tiram o seu da reta, mas o nós recebe o crédito. Isto é o que cria confiança, que permite que a tarefa seja concluída. Para perpetuar seus negócios, Lemann aproximou-se do aclamado professor Jim Collins, que passou 5 anos estudando 1435 empresas para determinar o que é preciso para transformar uma boa empresa em uma grande empresa. O resultado da extensa pesquisa é a base do clássico livro sobre longevidade de empresas, onde encontramos a seguinte pérola: se eu estivesse gerenciando uma empresa hoje, teria uma prioridade acima de todas as outras: adquirir as melhores pessoas que eu puder encontrar. Eu colocaria tudo fora para encher meu ônibus com as melhores pessoas, porque as coisas vão mudar. Meu volante vai começar a girar. E o único e maior obstáculo ao sucesso da minha organização é a capacidade de obter e manter um número suficiente de pessoas certas. Eric Schmidt revelou à revista Fortune em 2009 que o melhor conselho que já recebeu veio do seu amigo também bilionário John Doerr, que sugeriu que ele deveria ter um coach. No início ele foi contra a ideia, por acreditar que era o melhor do mundo no que fazia, mas depois de um tempo percebeu que o coach o tornou ainda melhor e hoje recomenda que todos tenham um coach pessoal. Aprender com os mais sábios é a norma entre os bilionários e sempre foi o melhor jeito de se aproximar de tubarões e maximizar o aprendizado. Será que Platão teria se tornado um dos pensadores mais importantes da história da humanidade se não tivesse tido Sócrates como professor? Jim Rohn,
Renomadíssimo autor motivacional, é famoso pela máxima: você é a média das 5 pessoas com quem passa mais tempo. Marcel Teles disse: nós, ele e seus sócios bilionários Lehman e Secupira, convivemos juntos por tantos e tantos anos que hoje, se você nos olhar, provavelmente vai ver um pouco de cada um nos outros. Pare e olhe ao seu redor. Quem está ao seu lado? Não importa o cargo dessa pessoa. Vale a pena repetir que, quando Lehman conheceu Marcel, este era um office boy, mas lembre-se de que ela já está, com certeza, impactando sua vida. Cave espaço na sua agenda para passar tempo com tubarões. É impossível saber quem é tubarão apenas pela aparência, cargo, nacionalidade, idade, currículo ou conta bancária. E não sejamos elitistas. Para ser tubarão não precisa ter berço, nem dinheiro e nem diploma universitário. É difícil definir o tubarão, mas creio que todos concordariam que tubarões têm algumas características em comum. Estão em busca de desenvolvimento pessoal e profissional, desafios constantes, crescimento e inovação sustentáveis, têm responsabilidade social, conduta ética, e aquele reconhecido brilho nos olhos graças ao desejo ardente pelo sucesso. Warren Buffett, bilionário investidor americano, diz que todos temos um placar interno e um placar externo. O placar externo é como o mundo nos vê, o placar interno é como nós nos vemos. Buffett usa uma analogia: você gostaria de ser o maior amante do mundo, mas que todo mundo pensasse que você é o pior? Ou será que você preferiria ser o pior amante do mundo, mas que todo mundo pensasse que é o melhor? Os tubarões focam em ganhar de goleada no placar interno. Os verdadeiros tubarões respeitam o segundo mandamento dos bilionários: bilionário não é empregado. Para atrair os melhores, muitas das empresas de maior sucesso no mundo transformam os melhores em empregados, os tubarões, em sócios. No Banco Garantia, Lehman instaurou essa estratégia. Quem atingisse metas agressivas tornava-se dono do negócio, mesmo que fosse como sócio minoritário. A empresa que faz o aplicativo de fotos Instagram também usava este tipo de recompensa para motivar seus tubarões. Quando o Facebook comprou o Instagram em uma transação bilionária, todos os 13 empregados da empresa eram acionistas dela, ou seja, eram donos. E todos eles se tornaram milionários, em dólares. Investiguei esta transação para saber se o brasileiro Nick Krieger, que havia fundado o Instagram menos de 2 anos antes da venda para o Facebook, seria mais um bilionário brasileiro. Krieger ganhou uma considerável fortuna, mas ele não é um dos 65 bilionários brasileiros entre os 1.645 bilionários espalhados ao redor do planeta. Jack Ma, bilionário e primeiro chinês a ser capa da Forbes desde que a revista foi fundada, em 1917, ensina: você deve encontrar alguém que tenha habilidades complementares às suas para começar um negócio. Você não precisa necessariamente procurar alguém de sucesso. Encontre a pessoa certa, não a melhor pessoa, no mercado. Lehman é conhecido como estrategista, enquanto Secupira é o pitbull, e Teles é o cara do foco. Ao procurar sócios tubarões, lembre-se de que, idealmente, eles terão um conjunto de habilidades diferentes das suas. Tubarões, obviamente, seguem o mandamento de que tubarão nada com tubarão e sardinha nada com sardinha. Então, torne-se um tubarão e faça o que for necessário para atrair tubarões. As melhores universidades do mundo costumam ser excelentes aquários para não só encontrar tubarões mas também para aprender a nadar como um. Grandes fortunas foram feitas por equipes de tubarões que se conheceram na universidade. Mark Zuckerberg levou a fama por fundar o Facebook, mas foi ajudado por 2 colegas de Harvard, que também se tornaram bilionários, dos Tim Moscovici, que era seu colega de quarto, e o brasileiro Eduardo Saverin, o mais jovem bilionário brasileiro, que hoje mora em Singapura. O bilionário fundador da rede de supermercados Walmart, Sam Walton, disse: nos negócios, indivíduos nunca ganham, são equipes que vencem. Zuckerberg parece levar a sério esse mantra e continua caçando tubarões para fazer o Facebook crescer. Para atrair uma renomada executiva do mercado, Sheryl Sandberg, outra formada em Harvard que trabalhou como executiva no Google, Zuckerberg deu-lhe, entre outras regalias, um pacote de ações do Facebook,
Com Sandberg no equipe, o preço das ações do Facebook subiram exponencialmente e Sheryl se tornou uma das 32 bilionárias que tiveram participação na constituição da própria fortuna em vez de serem espermas sortudos. O homem mais rico do mundo foi ajudado por dois amigos tubarões. Paul Allen estudou com Bill Gates no ensino médio e os dois se tornaram grandes amigos pela paixão em comum por computadores. Na faculdade, Gates viveu no mesmo corredor que Steve Ballmer, nos dormitórios de Harvard. Bill Gates não teria transformado a Microsoft no que é hoje sem o apoio dos amigos tubarões Paul Allen e Steve Ballmer. Hoje, os três são bilionários. Como disse Larry Ellison, bilionário fundador da empresa de software Oracle, sozinho você não é nada. Mas quando você está com um time, eles podem fazer você parecer ótimo. Nas melhores universidades do mundo, muitos professores também são tubarões. O mais famoso caso de relação mentor-aprendiz tubarão é aquele que criou 3 bilionários, Google. Quando o professor David Sheridan começou a ensinar ciência da computação na Universidade de Stanford, ele não poderia imaginar que 2 estudantes de PhD, Sergey Brin e Larry Page, seriam seu bilhete para entrar na exclusiva lista de bilionários da Forbes. Sergey Brin, que nasceu na Rússia, conheceu Larry Page em um tour pelo campus de Stanford para novatos. Em troca de algumas ações da empresa, Sheridan deu conselhos à dupla, um pouco de dinheiro, incluindo o primeiro cheque assinado para a recém-criada Google, e fez diversas apresentações a investidores. Graças, em parte, ao empurrão inicial do professor, o Google saiu do papel para se transformar em uma das empresas com maior valor de mercado da história e que está entre as instituições mais influentes do mundo hoje. As histórias por detrás da criação de algumas das maiores fortunas da história da humanidade revelam que sócios tubarões podem ser encontrados em qualquer lugar. Um irmão pode ser seu sócio tubarão. Frank Fertitta III e seu irmão mais novo Lorenzo Fertitta são donos do FIC, de alguns cassinos e do ultimatepoker.com, o primeiro site de apostas online aprovado pelas autoridades dos Estados Unidos. Eles compraram o FIC em 2001 por $2 milhões e multiplicaram o valor deste ativo em centenas de vezes. Um grande amor pode revelar-se um sócio tubarão. Stefano Gabbana e Domenico Dolce foram namorados e hoje são sócios na Dolce & Gabbana, uma das mais poderosas marcas da indústria de moda. Juntos eles também são proprietários do Regina d'Italia, um iate de quase 170 pés que o ex-casal costuma usar nos verões pelo mar Mediterrâneo. Fazer parte de organizações de network é outro jeito de encontrar tubarões. Por exemplo, Lehman fez parte da mesa de diretores da Bolsa de Valores de Nova York e foi nomeado membro-diretor da Gillette na década de 1990, onde conheceu Warren Buffett, o segundo americano mais rico. Lehman impressionou o Buffett naquela época e os dois se tornaram sócios décadas depois, com a aquisição da Inskeet por mais de $23 bilhões em 2013. Michael Dell, bilionário que fundou a empresa de computadores Dell no dormitório da Faculdade do Texas, disse em uma palestra: "Tente nunca ser a pessoa mais inteligente da sala. E se você for, eu sugiro que você convide pessoas mais inteligentes. Ou encontre uma sala diferente. Nos círculos profissionais é chamado de networking, ou rede de contatos em português. E na vida é chamado de família, amigos e comunidade. Somos todos dádivas uns aos outros. E meu próprio crescimento como um líder me mostrou mais uma vez que as experiências mais gratificantes vêm de minhas relações." Para encontrar tubarões, Jorge Paulo Lemann afirmou em aula magna na Faculdade Getúlio Vargas, FGV, que entrevistava mais de 1.000 pessoas por ano enquanto seu banco garantia empregava apenas 40 indivíduos. Impossível não lembrar dos ditados que minha avó me dizia: "Diga-me com quem andas e te direi quem és", e passarinho que acompanha morcego acorda de ponta cabeça. Para encontrar tubarões no Brasil, indico participar da Brasil Foundation, instituição sem fins lucrativos que arrecada fundos para ajudar projetos sociais no Brasil, e ir aos eventos organizados por João Doria Jr. por meio de sua empresa LID. Nos eventos organizados pelo LID foi onde encontrei o maior número de bilionários per capita no Brasil.
Convencido de que vale a pena ser e estar com tubarões, quer se tornar um tubarão. Um bom caminho para chegar lá, provavelmente, será seguir os ensinamentos dos 8 capítulos deste livro e lembrar-se do que o bilionário Wayne Huizenga, ex-dono da rede de locadoras de vídeo Blockbuster, afirmou: pessoas são o que determinam o seu sucesso no futuro. Cerque-se de boas pessoas, os tais tubarões, e você não falhará. Perfil: Jorge Paulo Lemann. Nascido em 26 de agosto de 1939, Lemann é o homem mais rico da América do Sul. O pai de 6 filhos, com 2 mulheres diferentes, teve sua fortuna estimada em 19,7 bilhões de dólares na lista da Forbes de 2014. Filho de um empreendedor suíço com uma brasileira, Jorge Paulo Lemann estudou na Escola Americana do Rio de Janeiro, na qual ele passava a maior parte do tempo surfando e jogando tênis. Aos 17 anos, mudou-se para Boston para estudar na prestigiosa Harvard University. Lemann contou em uma palestra aos jovens da sua Fundação Estudar, que patrocina bolsas para jovens brasileiros irem estudar nos Estados Unidos, que nunca tinha estado nos Estados Unidos antes e foi um horror. Eu morria de frio. Tinha saudades da praia. Eu não estava acostumado a estudar e nem a escrever. Tem que escrever muito em Harvard. Então as minhas notas eram as piores possíveis. Lemann admitiu que não tinha tido um grande sucesso acadêmico até então e que provavelmente havia sido aceito em Harvard graças às suas habilidades como tenista. O bilionário revelou também que quase foi expulso de Harvard por soltar fogos no campus da universidade e que só voltou para fazer o 2º ano da faculdade, pois em suas próprias palavras meus pais fizeram uma pressão enorme para eu ter o diploma. Ao retornar a Harvard, ele diz que se concentrou totalmente em acabar os próximos 3 anos em 2 e comenta sobre o que se arrepende do tempo em Harvard. Eu poderia ter aprendido muito mais em Harvard, que é uma experiência que você absorve. Você não necessariamente aprende coisas específicas. Eu não tive tempo para o relacionamento, o acesso a professores. Quando eu era estudante, o Paul Samuelson, economista ganhador do Prêmio Nobel, e o renomadíssimo diplomata americano, Kissinger eram professores. Mas eu não me beneficiei de nada disso. O foco era tocar para frente. Eu não tinha ideia de como tudo aquilo que tinha visto lá afetaria tudo o que me moveu tanto nos negócios como na vida. Quando o homem mais rico do Brasil nos diz onde cometeu um grande erro, vale a pena prestar atenção. Se Lemann pudesse voltar no tempo, ele certamente se dedicaria a conhecer melhor os outros tubarões de Harvard e não só a terminar os estudos o mais rapidamente possível. O jovem se formou com 20 anos e foi trabalhar como trainee do Credit Suisse, na Suíça. Este emprego não durou muito tempo e ele abandonou a promissora carreira no mundo das finanças para ir atrás de seu sonho, ser jogador profissional de tênis. Foi pentacampeão brasileiro e teve destaque internacional. Jogou em Wimbledon e competiu na Copa do Mundo de Tênis, Copa Davis, 2 vezes, uma pela Suíça, em 1972, e outra pelo Brasil. No ano seguinte, ele tem dupla nacionalidade, já que não só seu pai, mas também seus avós maternos são suíços. Lemann revelou a uma revista brasileira que resolveu desistir de ser profissional no tênis quando percebeu que provavelmente não conseguiria se tornar um dos 10 melhores do mundo. Ao pendurar as raquetes e retornar ao Brasil, dessa vez surfando menos, mas ainda sem ter uma ideia clara do que iria fazer da vida, Lemann decidiu ampliar seu leque de opções. Eu achei que em um banco de investimentos teria a chance de ver vários negócios e oportunidades sem me comprometer com uma carreira específica, conta. Enquanto trabalhava no mercado financeiro chegou até a escrever colunas de domingo para o Jornal do Brasil, mas foi rapidamente despedido por causa do óbvio conflito de interesses. Quem esperaria que o homem mais rico do Brasil já tivesse sido mandado embora de um emprego? Lemann afirmou. A única maneira de se encontrar é fazendo, testando. Isso abre o horizonte um pouco. Mas, não pode passar o resto da vida testando, senão não chega a nenhum lugar. No Rio de Janeiro, Jorge Paulo resolveu entrar em uma empresa nascente no setor financeiro.
Eram pessoas formadas em Yale, Princeton, mas eram muito melhores vendedores e marqueteiros do que administradores, disse o bilionário. Outra coisa que o atraía muito era o fato de ter podido entrar como sócio minoritário da empresa. Mesmo quando estava distante dos bilhões, Lehman já sabia que sendo apenas empregado não chegaria muito longe. Veio o primeiro grande tombo, emprestaram dinheiro mal e depois de 4 anos a empresa faliu. Conta. Eu não era da área do crédito, nem diretor da empresa, mas estava ali no meio. Ele revelou que o gosto do fracasso foi traumático. Eu achava que era o bom, formado em Harvard, mas com 26 anos, eu estava sem dinheiro nenhum e participando de um fracasso. No tênis buscou a força para seguir em frente. Eu vinha do tênis, onde a gente perde, não ganha sempre. Eu aprendi que se você perde, você tem de usar aquela experiência para aprender o que fez de errado e como ganhar da próxima vez. O suíço carioca daria a volta por cima. Em setembro de 2014, a Forbes estimou que sua fortuna havia ultrapassado a marca dos mais de 20 bilhões de dólares. Lehman passou 8 anos trabalhando em diversas instituições financeiras no Brasil até montar, em 1971, o lendário Banco de Investimentos Garantia, comprando a corretora com o mesmo nome onde ele trabalhava. Segundo ele, uma das suas principais fontes de inspiração sempre foi o seu esporte predileto. O tênis exige muita disciplina, treino e análise de como posso ser melhor. Minha atitude nos negócios sempre foi de fazer o força, treinar e ter foco, porque, de vez em quando, as oportunidades passam e você tem que agarrar. Em um bate-papo online promovido pelo site Na Prática, da Fundação Estudar, Jorge Paulo revelou: minha família tinha recursos patrimoniais imobilizados, que não tinham liquidez nenhuma. Eu tinha necessidade de ganhar dinheiro para ter uma vida decente, viver bem. Mesmo tendo mulher e filhos pequenos para criar, Lehman rejeitou uma opção de carreira mais segura em grandes bancos para seguir o ensinamento do segundo capítulo deste livro. Bilionário, não é empregado. Jorge Paulo rejeitou uma proposta do gigante banco JP Morgan em nome da liberdade para cuidar do próprio negócio. Ele afirmou: teria sido uma situação mais confortável nos associar a eles. Em vez disso, resolveu ficar no seu banco de investimentos Garantia. Eu achava que tinha mais potencial para crescer e me sentia mais livre trabalhando em uma empresa que estava começando do que em um negócio burocratizado, afirmou o homem mais rico da América do Sul. O modelo de negócio implementado por Lehman no Banco Garantia era fortemente inspirado no agressivo banco de investimentos Goldman Sachs. Lehman nunca teve vergonha de afirmar que não só copiou muito do Goldman Sachs, mas também que gostaria que o Garantia fosse o Goldman Sachs brasileiro. Foco na meritocracia, altos bônus e participação societária para os melhores tubarões. Não restam dúvidas de que ele não conquistou toda esta fortuna sozinho. Em sua escalada até a lista premiada dos bilionários, centenas de tubarões que jogavam no seu time enriqueceram. Os mais famosos são os seus sócios bilionários, Marcel Herman Teles e Carlos Alberto Sicupira. Mas, há um batalhão de tubarões que suaram a camisa e também encheram o bolso. Estima-se que apenas no Banco Garantia, entre 1971 e 1998, de 200 a 300 tubarões tenham embolsado mais de 10 milhões de dólares cada um. Lehman destaca a importância de oferecer incentivos a funcionários de todas as áreas do negócio. Goleiro também tem de ganhar bem, costuma dizer o magnata. Lehman disse em um evento fechado no escritório Falconi: uma das principais características dos meus negócios foi sempre atrair gente boa e ter um olho bom para as boas pessoas. Isso também veio um pouco de lá, Harvard, porque eu convivia com os melhores. É como arte, quando você está perto de boa arte, você começa a ter um olho bom para a arte. Comecei a ter um olho bom para pessoas porque convivia com a nata da nata. Quer jogar no time de Lehman? Preste atenção nas dicas do bilionário sobre como ele identifica um talento, o que eu chamaria de tubarão em potencial. Há pessoas que são ótimas, até foram para uma boa faculdade, mas não fizeram nada. Além de diplomas, Lehman busca pessoas que já comprovaram lograr. O foco não é só por onde você passou, mas o que você conquistou a cada etapa.
Você tem que ver o que ele já fez e o que fez de diferente. Atitude e tesão para brilhar são essenciais. Gostamos de pessoas que têm brilho no olho, que querem fazer, querem ser bem-sucedidas, diz Lehman. Proatividade também é um fator-chave para o sucesso. Não gostamos do soldado disciplinado que só vai seguir uma ordem. Lehman prefere pessoas que criem algum problema por querer andar muito sozinho em vez daquelas que esperam por ordens. O bilionário brasileiro me faz lembrar o que afirmou o escritor americano Ralph Waldo Emerson. Suas ações falam tão alto que eu não consigo ouvir o que você está dizendo. Nitidamente, Lehman segue a mesma linha ao afirmar que tem gente que fala muito e bonito, mas que não faz e não acontece. Outros nem falam tanto assim, mas de alguma maneira conseguem chegar lá. Para jogar no time de Lehman, os tubarões precisam walk-talk, expressão em inglês que significa algo como faça o que prega. O bilionário também enfatiza a importância de trabalhar bem em equipe. O mito do gênio louco sozinho não funciona. Pode ser gênio, mas não funciona bem dentro do nosso sistema, disse. Ética também é essencial para entrar na equipe de tubarões de Lehman. As pessoas podem ser diferentes, ter qualquer religião, maneiras diferentes de fazer as coisas, mas tem que ser ético. Se não é, não dá para trabalhar, afirmou. Executivos do Banco Garantia revelaram que Jorge Paulo gosta de PSD, em inglês, é a sigla de Poor, pobre, Smart, inteligente, e DEP Desirito Jet Rich, com grande desejo de ficar rico. Em todos os seus empreendimentos, Lehman conta com seus 2 sócios tubarões. Os 3 estão juntos em todos os empreendimentos e até em ações filantrópicas, como a Fundação Estudar. No tempo livre, os 3 praticam pesca submarina. Para se destacar nesse esporte é necessário não só ter a força para encontrar o peixe em seu ambiente natural, mas também saber o momento exato de arremessar o arpão na sua presa. Preparo meticuloso, paciência e foco na execução. O trio usa esta receita dentro e fora do mar e foi assim que enriqueceu. O homem mais rico do Brasil e de toda a América do Sul não é um low profile, expressão que usamos na Forbes para descrever bilionários que preferem evitar a imprensa. Lehman é um low profile. Apesar de ser descrito por uma revista americana como o bilionário mais interessante do mundo, Lehman detesta entrevistas. Raramente vai a eventos badalados e evita fortemente os flashes e microfones. Minha maior conquista na Forbes foi, até aqui, ser coautor da matéria de capa de setembro de 2012, que inclui uma entrevista com a presidente do Brasil Dilma Rousseff, que tinha sido eleita a 3ª mulher mais poderosa do mundo. Certa vez, em uma reunião de pauta, Randall Lani, editor-chefe da Forbes e mito do jornalismo contemporâneo, me disse que apesar de a Forbes nunca garantir que alguma matéria será capa, Lehman seria definitivamente material para a capa. Depois ele deu risada, pois sabia que era missão quase impossível Lehman aceitar ser entrevistado. Toda essa aversão à exposição até já ajudou o multibilionário brasileiro, como relata Cristiane Correia no excelente livro Sonho Grande, que traça um perfil do homem mais rico do Brasil. Em 1991, ele dirigia pela estrada Rio-Santos e parou em um posto de combustível para abastecer. Enquanto enchia o tanque, o local foi assaltado. Seu carro, um Passat com mais de 10 anos de uso, não despertou qualquer interesse dos marginais, e Jorge Paulo pôde seguir viagem tranquilamente. Em 1999, seus filhos sofreram uma tentativa de sequestro, o que motivou Lehman a viver um tempo na sua segunda pátria, a Suíça. Apesar de ser muito recluso, sabemos muito sobre a vida pessoal do homem mais rico da América do Sul. Ele casou-se 2 vezes, primeiro com a psicanalista Maria de Santiago Dantas Quental, que faleceu em abril de 2005. Depois com a educadora suíça naturalizada brasileira Susana Lehman, que deu aulas na escola suíço-brasileira e também é apaixonada por esportes, mergulha, faz passeios de bicicleta, alpinismo e dirige helicópteros. Lehman teve 2 filhos homens e uma filha mulher com cada uma de suas esposas. Apesar dos bilhões de dólares nas contas, a família Lehman leva uma vida simples e não é adepta da cultura de ostentação. Em 1998, quando o Banco Garantia foi vendido, Lehman dirigia um Gol, modelo básico,
Essa passagem te fez lembrar de conhecidos que estão endividados até o pescoço mas que dirigem um carrão. Não consegui entrevistar Lehman, ainda, mas já tenho uma estratégia para conseguir essa proeza, e, de quebra, assinar outra capa da Forbes. Acredito que o seu novo sócio na SketchUp, Warren Buffett, o quarto homem mais rico do mundo, irá convencê-lo a assinar a promessa de doação Giving Pledge, 7 doar mais de 50% de sua fortuna a causas filantrópicas. Acredito que Lehman aceitará ser entrevistado para falar principalmente sobre filantropia e propagação da educação de qualidade, paixões pelas quais ele vem se dedicando cada vez mais, principalmente pela Fundação Estudar e pela Fundação Lehman. Nem tudo são rosas para o mega investidor. No mercado, há uma máxima que diz: se o investidor nunca perde dinheiro, alguma coisa está errada. Significa que ele não é agressivo. Lehman, Teles e Sicupira perderam muito dinheiro em algumas empreitadas, como no parque de diversões Play Center, que passaram a controlar em 1995. Também investiram centenas de milhões para montar o Opiari com a previsão de recuperar o dinheiro em 5 anos, mas não deu certo. Outro caso mal sucedido foi a rede carioca de supermercados AB Graus Celsius. Após mais de 3 anos operando o empreendimento, passaram as lojas da AB Graus Celsius para o pão de açúcar pelo preço simbólico de R$ 1.000. É evidente que o tubarão dos tubarões, Lehman, ganhou muito mais do que perdeu e que, apesar de ter nascido em 1939, planeja continuar acelerando na estrada de ouro dos negócios, como ele afirmou em uma palestra no escritório Falconi. A Insense pode ser um sonho muito grande, mas nós estamos ainda na fase de digerir a empresa, de torná-la mais eficiente. Estamos lá há poucos meses, e está indo bem. Também temos outros sonhos maiores, mas ainda não dá para falar sobre eles. Especialistas do mercado financeiro especulam que Lehman e seus 2 sócios tubarões bilionários comprarão a Coca-Cola ou a Pepsi. Eu espero algo gigantesco do homem mais rico do Brasil e da América do Sul, que sempre diz: sonhe grande, já que sonhar pequeno e sonhar grande dá o mesmo trabalho.